Bom, lá todos bom, gente. Eu veio aqui gravar mais um vídeo agora sobre um texto muito interessante sobre aquela mulher pega em adultério. Diz que nos melhores manuscritos não contém esse texto relacionado lá. Ou seja, o Códice Alexandrino, Vaticanos, né, o de Beza, os Sinaíticos, enfim. Ele só aparece então na Idade Média, a partir do primeiro milênio ali. Mas o que é interessante é o seguinte: o Códice Sinaítico, o de Beza, Alexandrino, o que nós temos hoje aqui são palimpsestos. Que são palimpsestos? São textos que foram reeditados, raspados, reescritos, reimpressos, todos eles novamente. Aí fica aquela questão: será que omitiram esse texto de João, capítulo 7, verso 53, até o capítulo 8, verso de número 11, sobre a mulher pega em adultério? O fato de não estar nos melhores manuscritos, isso quer dizer então que não faz parte do contexto original? Ou fazia parte do contexto original e alguém retirou essa palavra? Ou simplesmente não deu por si de copiar, de dar o trabalho de copiá-la, e copistas posteriores então eles omitiram, porque na verdade os textos que já foram passado à frente já estavam sendo corrompidos, já estavam sendo adicionados, já estavam sendo omitidos. Então a história da mulher surpreendida em adultério é encontrada na maioria das versões em português. Mas esse texto, muitas das vezes, ele vem entre colchetes, indicando que não faz parte do texto do Evangelho de São João. Algumas dessas versões incluem também uma nota explicativa. Então, por que que muitos eruditos creem que essa história não faz parte do manuscrito original do Evangelho de São João? Lembrando que o Códice Sinaítico ele já não é o texto original. Já é um texto que foi copiado e recopiado várias vezes. O Alexandrinos, o Vaticanos é a mesma coisa. Tá? O fato dele estar próximo ao original, já todo corrompido, já todo tendo omissões, adições, isso não quer dizer para mim que ele está próximo do original. Me desculpa, não tem isso. Eu mesmo estou fazendo uma seleção de vídeos aqui sobre o Códice Sinaítico, quanto ele é confiável. Né? Então, há várias razões porque muitos eruditos questionam quanto a esta passagem pertencer ou não ao Evangelho de São João. A primeira delas é: essa passagem não aparece nos manuscritos gregos mais antigos e confiáveis. O fato do manuscrito ser mais antigo não quer dizer que ele seja o mais confiável. O fato dele estar perto do original, isso também não me dá uma evidência de dizer que aquele texto foi copiado corretamente do jeito que está o texto original. Se ele é um palimpsesto, então é óbvio que ele já foi corrompido, adicionado e omitido várias palavras ali. Então essa questão já cai por terra ali, entendeu? Ela não é encontrada nos melhores manuscritos das mais antigas traduções da Bíblia, para o siríaco antigo, para o copta, para o gótico e nem para o latim. Então, o siríaco, o copta, eles datam aí aproximadamente ainda também do terceiro do quarto século, tá? O latim, ele já aparece já quase chegando na Idade Média, um pouco mais da metade da Idade Média. Então, não é um dos melhores manuscritos. E o fato dele não ter sido colocado lá no início do terceiro e do quarto século ali, isso não quer dizer que lá na frente ele possa aparecer, como apareceu. Então, alguém então inseriu o texto lá, dizendo que talvez por muitos anos ou muitos séculos o texto não foi mencionado. Mas é uma coisa interessante. Nenhum escritor grego comentou acerca dessa passagem nos 11 primeiros séculos do cristianismo. 11 séculos são 1.100 anos. É tempo pra caramba. Ela não é citada pela maioria dos grandes primeiros pais da igreja, tais como Clemente, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Cirilo e muitos outros ali. Muitas das vezes pode ser omitida por eles ali por questão de estética, não querer falar do texto. Não? Isso não quer dizer que o texto não estaria inserido lá. Então, o seu estilo não é conforme o restante do Evangelho de João.
Ela interrompe o fluxo de pensamento de João e a sequência parece ser mais natural, passando-se de João capítulo 7, verso 52 para João capítulo 8, verso de número 12. Essa história tem sido encontrada em vários lugares diferentes em certos manuscritos. Ora, se não fazia parte do original, então por que ela foi inserida ali? Cadê o cuidado agora do escriba de manter o texto original? Assim como os maçoretas fizeram e tentaram manter o mais incorruptível possível. Se não faz parte do texto original, então por que foi acrescentado? Então, sabe, uma informação não consegue casar dentro da outra. E muitos manuscritos que a incluem, que ela está em João capítulo 7, verso 53, e vai até o verso de número 11 do capítulo 8, assinalam como um obelo, indicando ser uma passagem duvidosa. Então, certos críticos do século XXI agora, eles olham aquela passagem e traduz ela como indefinida, ou seja, talvez seja parte do original ou não. E infelizmente nós não temos mais o texto original para poder fazer essa comparação. Então, apesar disso, muitos eruditos bíblicos acreditam que essa história é autêntica. Ela com certeza não contém nenhum erro de doutrina e enquadra-se dentro do caráter de Jesus e do seu ensino. Mas não se sabe ao certo se ela estava ou não no texto do manuscrito original do Evangelho de São João. Uma coisa eu tenho certeza, se alguém colocou, é óbvio e é certo de que ela fazia parte do texto original. Apenas alguém se omitiu, algum escriba, de não querer colocar e os outros copiaram e recopiaram exatamente aquela omissão. Aí aparece 1100 anos depois, no século XI, aí o camarada vem dizer agora que talvez seja uma inserção, talvez seja algum texto duvidoso. Bom, você não estava lá para dizer se o texto fazia parte do original ou não. O fato de estar ausente, isso não quer dizer que ele tenha que aparecer lá na frente. Se ele não fazia parte do texto original, então provavelmente ele não teria e nem teria de ser inserido dentro do texto posterior. Tá bom? Isso aí é o que eu acredito, é o que eu estudo, é o que me ensinaram na faculdade e é isso que eu tenho que transmitir para vocês ali. Tá bom? Eu não sou um cara religioso e nem centrado. Eu sou um cara eclético que pensa e domina várias vertentes e ouço várias opiniões. A opinião correta é aquela que o meu pensamento, dentro do meu estudo, vai me dizer se eu estou certo ou eu estou literalmente errado. Tá bom? Eu sou o professor André Marcelino. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.